Oi, como você tá? Tudo joinha aí? Bom, a escola bíblica, a partir desse domingo e por um período que a gente espera que seja breve, vai passar por uma adaptação onde a gente não vai estar junto aqui na sala de aula presencialmente. Vamos estar então à distância, transmitindo conteúdos, reflexões que normalmente são trazidos na classe consolidação. Classe consolidação que até a semana passada vinha sob a direção do pastor Germano. O Senhor chamou o pastor Germano para uma atividade extra especial como missionário da IBBC ali na cidade de Americana, onde uma igreja batista, nossa co-irmã, precisando de uma ajuda por algumas semanas. Solicitou e a igreja entendeu, junto com a liderança e o pastor Germano, que é a vontade de Deus. Ele está suspendendo temporariamente a sua participação aqui com a gente e vai estar ali em Americana. E daqui a pouquinho a gente vai orar, vamos lembrar dele, da sua família, desse ministério que o Senhor tem colocado nas mãos dele, certo? Ainda lembrando de até a semana passada, nós na verdade vínhamos estudando Apocalipse, foi concluído o estudo em Apocalipse e no momento de turbulência no mundo inteiro com essa pandemia, talvez alguns de vocês tenham pensado assim, puxa, foi providencial da parte de Deus que a gente estivesse estudando Apocalipse justamente nesse momento, porque foi uma prevenção, né? Você perceber, saber, ser instruído, orientado de que realmente nos fins dos tempos vários sinais vão se manifestando do fim do tempo e as pestes, os terremotos, enfim, esse movimento do universo, esse movimento do planeta, no sentido de sentir as consequências da ação humana, do pecado, vão se tornando cada vez mais notórios, cada vez mais preocupantes, cada vez mais causando aflição, expectativa, ansiedade, medo e alguns até o pavor, né? Então foi importante estudarmos Apocalipse. Para quem quiser continuar pensando, relacionando a Escritura com o nosso tempo, pode continuar através das mensagens do pastor Juliano, que está fazendo exposição do livro de Apocalipse, ok? Bom, antes de eu anunciar então os assuntos que vão ser tratados a partir de hoje na Escola Bíblica Dominical, mesmo à distância, eu gostaria então que a gente fizesse uma pausa para a gente orar, tá bom? Vamos fazer isso agora? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, te agradecer pelo dia de vida, agradecer pelo nosso lar, agradecer pela nossa família, agradecer pela nossa igreja, agradecer acima de tudo pela tua salvação por meio de Jesus, agradecer pelas escrituras que nos instruem, nos ensinam e nos preparam, ó Deus, para vivermos mais e mais intensa e profundamente a tua vontade. Queremos agradecer, ó Pai, pelos pastores que aqui conduzem essa igreja. Queremos agradecer pela vida do pastor Germano e pela chamada que o Senhor deu a ele nesse momento importante da vida da igreja em Americana. Usa a vida dele, abençoa ele, a esposa, os filhos e guarda aquela igreja, faz que ele cumpra bem o ministério ali. E enquanto ele não retorna, ó Deus, nos dá a graça, a sabedoria, para aqui sermos conduzidos por Ti no estudo da Tua Palavra. Nos abençoa neste momento em especial, ao iniciarmos uma nova fase na escola bíblica, com novos assuntos e também nos ajustando a essa maneira diferente, Pai, de estarmos à distância, usando da tecnologia para compartilharmos os conteúdos da Tua Palavra. Ser o Teu Espírito o esclarecedor, o ensinador em nossas mentes e corações, em nome de Jesus. Amém. Então, bom,
quero saber o seguinte, eu não vou ouvir tua resposta, mas eu estou curioso aqui. Você está curioso? Hã? O que é que nós vamos estudar hoje? Bom, Apocalipse tinha sido iniciado ano passado e por necessidade e pelas circunstâncias foi se estendendo o estudo até agora a meados de março, certo? E já desde o início do ano a igreja definiu para esse ano um currículo também dentro do Novo Testamento. Vocês têm acompanhado pelos boletins e também pelo canal IBBC e outros meios de comunicação da igreja, que as classes estão estudando o livro de Atos dos Apóstolos, cartas paulinas e também vamos estudar Hebreus. Alguns acham que Hebreus é uma carta paulina, outros acham que não. Mas o que é importante? Bom, nós vamos estudar esse ano esses livros que eu acabei de mencionar. É um total de 15 livros. Para a gente concluir o estudo deles, vai ser um estudo, vamos dizer, não é iniciante, nível iniciante, não é nível avançado, super, hiper aprofundado, versículo por versículo, isso é impossível. É um estudo médio, nível médio, ou seja, a gente vai fazer uma introdução, uma visão geral e vai relacionar os livros com o seu autor e com a história da igreja. No Novo Testamento, natural que a gente faça dessa forma. E reforça essa maneira de abordar os livros a seguinte premissa: Atos dos Apóstolos é o livro da história da igreja. Logo após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a sequência histórica de como os seus 12 apóstolos, primeiros discípulos, chamados apóstolos, como eles começaram a praticar aquilo que tinham recebido de Jesus na ausência física dele, porque ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, desde Jerusalém até a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o livro de Atos dos Apóstolos vai ser a produção literária que descreve desde os primórdios, as primeiras pregações, após a vinda do Espírito Santo, os milagres, os sinais, as maravilhas, as conversões e a expansão do Evangelho e os problemas também que foram surgindo em decorrência desta novidade, que é esse povo diferente, esse povo pregador, proclamador de um Jesus Cristo que a gente nunca tinha ouvido falar antes. O que é isso, né? Então, Atos dos Apóstolos é um livro extraordinário, é empolgante a sua leitura, estudo, nos incentiva realmente a viver, a respirar o Evangelho de Jesus, não somente na vida pessoal, mas principalmente na transmissão da mensagem de salvação para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, esse é o livro de Atos, em poucas e ligeiras palavras, e o conjunto que nós vamos dar início ao nosso estudo hoje é as cartas de Paulo. Poderíamos começar pelo livro de Atos dos Apóstolos, mas também a nossa igreja tem algumas definições na área do ensino. Uma delas é o seguinte: não vai ficar todas as classes estudando a mesma coisa. Se alguém quer estudar, quer ter uma opção de matéria, de ensino, de currículo em outras classes, então tem essa liberdade de escolha dentro da igreja, e esse é um dos fatores que nos leva como classe consolidação, por estarmos iniciando, entre aspas, atrasado o currículo da igreja, ao invés de começar por Atos dos Apóstolos, que já tem outras classes estudando, nós vamos então fazer um relacionamento de Paulo, que é um personagem, se não o principal, um dos principais no livro de Atos, com a sua obra, principalmente o seu ensino através das suas cartas, ok? E a maneira como a gente vai abordar as cartas paulinas é situando essas cartas dentro do momento histórico da igreja relatada no livro de Atos dos Apóstolos, na história da igreja. Então, assim, explicando em outras palavras, você tem o resuminho do livro de Atos, as seguintes fases.
O Atos é um livro de registro da evangelização, o crescimento da igreja. Então, os capítulos 1 a 4 vão relatar a manifestação, a vinda, a presença do poder de Deus na pessoa do Espírito Santo, batizando os primeiros discípulos e convertidos, aqueles 120 que se reuniam no cenáculo, aguardando conforme Jesus já tinha instruído. E aí, vindo o Espírito Santo, vem Pedro, cheio do Espírito, pregando as 3.000, cerca de 3.000 almas se convertendo, sendo batizados ali. E a expansão, os primeiros capítulos, os primeiros ensinos, a doutrina, a prática, o culto de casa em casa, o partir do pão, a oração. Depois vem o amadurecimento, né? A perseguição, vem a instituição dos diáconos, vem ali Herodes, vem ali as autoridades judaicas promovendo ali um atrito forte, um combate forte ao trabalho de proclamação do Evangelho. Vem também, a partir do capítulo 8, perseguição da igreja, vem ali capítulo 9 também, perseguição da igreja, e aí entra o apóstolo Paulo de perseguidor a perseguido, o início, a sua vocação, a sua chamada, a sua conversão, a transformação da sua vida. E depois, nos capítulos seguintes, algumas inserções ali do ministério de Filipe, de Pedro, de João, e mais à frente um pouco vem, então, Barnabé, Saulo, e daí por diante a história, nos Atos dos Apóstolos, começa a se concentrar no desempenho do apóstolo Paulo. E aí, à medida que o apóstolo Paulo se é inserido na convivência, acolhido pelos apóstolos, e então confiada a ele a entrega da palavra, e à medida que Deus vai dirigindo e o vocaciona e o envia a outras regiões dentro do Império Romano, ele vai pregando, vai estabelecendo igrejas, pessoas vão se convertendo numa determinada localidade, vão recebendo o Evangelho, recebendo Jesus Cristo, recebendo instruções de fé e de prática deste Evangelho, e Paulo vai crescendo na fé, no entendimento teológico, e também vai sendo desafiado a buscar em Deus respostas para novas situações e problemas que vão surgindo. Problemas de natureza prática, doutrinária, teológica, e em muitos momentos Paulo está ali presente, está ali em atrito, em discussão com as autoridades religiosas, especialmente israelitas, porque Paulo chegava num lugar, primeiro lugar onde ele ia, sinagoga. Chegou na sinagoga, vai lá, é dada a palavra a ele, pela sua presença, sua característica de judeu erudito, né, de um homem inteligente, conhecedor, um homem de projeção. E ali, ao chegar aos sábados nas sinagogas, e sendo a ele apresentado, eventualmente era-lhe oferecida a palavra. Olha que privilégio. E aí ele, usando da escritura, lendo, expondo, trazia ali a interpretação dada pelo Espírito Santo, de aplicação de Moisés, Salmos e Profetas, para a concretização das promessas de Deus de salvação por meio de Jesus Cristo, o Messias. Coisa que na sinagoga não era comum. Eles não estavam acostumados a abordar as Escrituras, incluindo a pessoa de Jesus Cristo. Vem então Paulo trazer Jesus Cristo como sendo aquele que é o enviado de Deus, o Messias, o Salvador, o Redentor prometido no Antigo Testamento. E em decorrência desse ensino, dessa novidade, o Evangelho é exatamente isso, boas notícias, novidade de vida. Como reação a essa pregação, esse ensino do apóstolo Paulo, as autoridades da sinagoga, os judeus, os escribas, os fariseus, os doutores de lei, tanto em Jerusalém como em todo o Império Romano, onde havia sinagoga, chamavam ele para pressionar. Peraí, o que é que você está dizendo, né? E alguns aceitavam, alguns criam no Evangelho, outros questionavam e outros iam bater de frente. Então, com isso se estabeleceu em algumas localidades por onde Paulo passava uma reação até hostil, agressiva, violenta, até mesmo violência física, né? E isso ia impregnando a mente, a vida das pessoas que assistiam a essas cenas.
Então, aqueles que eram evangelizados por Paulo e criam em Jesus, ao observarem que Paulo era submetido a perseguição, a ataques, a questionamentos, e Paulo se mantinha ali firme. Então, esses novos discípulos, ao observarem a reação de Paulo, de perseverar na fé, na doutrina, na prática, no ensino, na proclamação, no discipulado, estes discípulos se fortaleciam na fé, eram encorajados pelo Senhor a darem continuidade a essa obra de divulgação, de proclamação do Evangelho e de fazer discípulos. À medida que em cada localidade que Paulo passava, então, esses discípulos eram formados, essa comunidade, essa igreja era iniciada. Paulo, enquanto estava presente, era o seu líder, era o seu instrutor, era o seu defensor. E Paulo não era, ninguém é, só Deus é, onipresente. Então ele está numa determinada localidade, o Espírito Santo o conduz a dar seguimento à sua viagem missionária e ir para outro lugar. E daqui a algum tempo, Paulo, estando numa segunda localidade, ou terceira, recebe informações, notícias da igreja que ele deixou iniciada ali há algum tempo, há alguns meses, há um ano talvez. E ele, ao ouvir as notícias, as informações que lhe chegam, nem sempre ele podia deixar o trabalho aqui que estava sendo realizado para voltar àquela comunidade iniciada para dar assistência presencial para aquela igreja, para aqueles irmãos com as suas limitações, dificuldades, dúvidas, ou debaixo de tribulação e perseguição, ou tudo ao mesmo tempo. Então, qual foi o meio que Paulo usou para, estando num determinado lugar, situação, atividade, poder atender a necessidade de uma igreja iniciada e formada há algum tempo e que ele se sente responsável por responder aquelas questões, aquela necessidade. O meio que ele usou foi escrever, mandar carta, que depois que ele escrevia veio a ser chamada de epístola. A carta, ele escreveu, olha, eu estou escrevendo essa carta aqui para vocês, para instruir, que eu fiquei sabendo que está acontecendo isso, aquilo e tal. Então, olha só, vamos colocar em ordem, vamos colocar os pingos nos is, vamos esclarecer e tal. E então ele escrevia, olha, é uma carta que eu estou mandando para vocês. Posteriormente, à medida que essa carta foi recebida, lida, divulgada, compartilhada, copiada, e a expansão da mensagem, do ensino aconteceu, e essa expansão e esse ensino, essa mensagem se consolidou no seio da igreja. À medida que a liderança das igrejas foi aceitando como autoridade vinda de Deus por meio do apóstolo Paulo, essas escrituras. Então, para cada carta foi dado o título de epístola, que é um documento, uma escrita um pouco mais, que tem um tom mais oficial, né? Não é uma mera carta pessoal, oi, tudo bem, olha, lembrança aí para fulano, cicrano, aqui está tudo jóia, tranquilo. Não, era algo de um conteúdo mais denso, mais amplo e profundo e que representa realmente uma mensagem vinda de Deus para a igreja. Então, o título que passa a ser dado aos escritos, não só do apóstolo Paulo, como também do apóstolo Pedro, João, Tiago, enfim, Judas, o título não é mais carta, mas sim epístola, certo? A única que ficou com o título talvez não adequado de epístola é Filemão, porque Filemão, Paulo a Filemão, é uma carta mesmo, é bem pessoal, né? Mas que ganha também no seio da igreja o status de epístola por causa do denso ensino, em especial sociológico, né? Que vai redimensionar a visão da convivência, do tratamento entre as classes sociais. Bom, nesse momento nós não vamos entrar em detalhes lá de Filemão, vamos retomar aqui uma visão geral das cartas de Paulo, da vida de Paulo, das viagens missionárias de Paulo,
e daquilo que Lucas vai escrevendo e descrevendo no livro de Atos, e à medida que a história vai se desenrolando, as viagens missionárias, a implantação de igrejas, a divulgação, a proclamação do Evangelho, a boa recepção da pregação e às vezes a não tão boa recepção da pregação do Evangelho, mas sempre o Evangelho vingando, salvando, redimindo vidas, e essas vidas então formando as igrejas chamadas primitivas, no mundo chamado também gentil, né? É uma outra característica do ministério apostólico, da atividade missionária do apóstolo Paulo. Inicialmente, Pedro, João, Tiago e demais apóstolos, centrados ali em Jerusalém. Realmente Jesus falou, olha, começando em Jerusalém, vocês vão ser minhas testemunhas, e eles ali reunidos, sempre em comunhão, em oração, compartilhando, divulgando, ensinando, fortalecendo os discípulos, mesmo ali após o início das perseguições, capítulo 7, 8, capítulo 7 a morte de Estevão, depois capítulo 8 desencadeia a perseguição, eles, os apóstolos, permaneceram em Jerusalém, e eles realmente tinham toda uma formação, uma estrutura humana, um entendimento das Escrituras que os impedia de saírem de Jerusalém e irem realmente alcançar outras regiões. Algumas exceções, por exemplo, Filipe, conduzido pelo Espírito, ele estava ali em Cesareia, depois em Azoto, mas sempre ali nas proximidades. Quem realmente foi viajar, foi expandir o Evangelho para fora do território, atravessar o além-mar e para a Europa, foram outros. Claro que nós sabemos que a abertura de igrejas nem sempre necessariamente se deu por meio da atividade apostólica. Possivelmente, só a exemplo, a igreja de Roma não tem um registro de que foi iniciada por uma atividade missionária de apóstolo, necessariamente. Como é que se explica o nascimento de uma igreja que não foi um apóstolo, que não foi Paulo quem inaugurou? Lembra dali do capítulo 2 de Atos? Quando estavam reunidos ali judeus e prosélitos vindos de todas as nações para participarem das festividades judaicas naqueles dias, né? Páscoa, Pentecostes, né? Então, ali, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou e explicou e anunciou a vinda do Espírito Santo como promessa de Deus e Jesus Cristo como o justo, o santo, crucificado por causa dos pecados daqueles que o haviam crucificado. Quando as pessoas, ao ouvirem a pregação de Pedro, se converteram, quando aos milhares, centenas e centenas de pessoas foram batizados, aquelas pessoas não eram ali todos residentes de Jerusalém, lembra? Elas eram de várias partes do mundo. Judeus e prosélitos oriundos de todas as nações, de várias nações prosélitos, né? Então, ao voltarem para as suas regiões, essas pessoas estavam convertidas. Essas pessoas, de uma forma maravilhosa, que a gente nem sabe como explicar. Olha, eles não tinham nenhuma escritura do Novo Testamento, eles tinham só o Velho Testamento, mas ainda assim não eram as Bíblias como nós as temos hoje, né, escrita, bonitinha, compactada no livrão, né, ou agora mais compactada ainda no celular, com inúmeros recursos. Eles tinham o quê? Eles tinham o recurso de irem à sinagoga e ouvirem aquilo que os eruditos, os estudiosos, os mestres judaicos abriam ali os rolos e liam para eles, e meditavam e ensinavam no sábado. Raramente alguém detinha uma cópia de trecho da Escritura na sua casa. Entende? Então é um verdadeiro milagre de Deus a forma como inicia a igreja, as pessoas indo a Jerusalém com uma base, algum entendimento da Escritura, uma fé, trechos decorados, ensinos compreendidos da Bíblia. Aí vem os apóstolos, por meio da pregação, pregam Jesus Cristo, né? A pessoa recebe Jesus, crê em Jesus Cristo, não é residente em Jerusalém, não vai receber ensino e assistência da igreja inicial, primitiva ali em Jerusalém, e volta lá para várias partes do Império Romano, e agora eu estava citando a igreja de Roma,
Chega ali em Roma, vai para a sinagoga todo sábado, que era a prática dele, mas é uma pessoa convertida que crê em Jesus Cristo. Você é capaz de entender isso? E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala: olha, o meu desejo é ir aí, conhecer vocês, compartilhar algum dom espiritual e ao mesmo tempo vocês compartilhem comigo também. Eu quero ser abençoado por vocês. Paulo então se sente responsável por dar assistência a uma igreja que ele sabia que não tinha apóstolo ali, que não tinha, até onde a gente lembra e conhece e sabe, revirando a história do livro de Atos e os escritos do Novo Testamento, uma igreja que foi sendo formada e cresceu e desenvolveu sem uma assistência, vamos dizer, entre aspas, né, profissional. Não tinha. Então, o apóstolo tem esses recursos de dar assistência às igrejas de forma não presencial por meio das cartas que ele escrevia, algumas delas extensas, né? E que por meio de algum portador era levado então para as igrejas em cada localidade, né? Então essa é uma visão um pouquinho geral do relacionamento entre o livro de Atos dos Apóstolos, a atividade dos apóstolos em si, o início do ministério do apóstolo Paulo, né? Eu ia dizendo então que os apóstolos diretamente formados por Jesus Cristo, eles permaneceram em Jerusalém mesmo após a perseguição e esse espalhar da igreja primitiva. E a assistência às igrejas espalhadas passou a ser dada através do apóstolo Paulo, de Barnabé e dos seus companheiros com o tempo, através de viagens missionárias, onde eles indo ali a várias regiões da Ásia, eles iam então visitando, ao mesmo tempo que iniciavam igrejas, também davam impulso, davam condições davam condições de que aqueles convertidos, mesmo frequentadores de sinagogas, mas que tendo ouvido falar de Jesus Cristo, pudessem ser realmente acolhidos, formando uma igreja autônoma, não mais mesclada, misturada com a sinagoga. Vejam, por exemplo, ali Éfeso, Corinto, se eu não me engano, Corinto, encontram ali Áquila e Priscila, né? Poxa, encontram também Apolo, encontram pessoas que tinham um conhecimento do Evangelho, sabiam do Espírito Santo, mas não tinham um maior domínio, precisavam ser o quê? Trabalhados, ensinados, discipulados. Então, à medida que os apóstolos viajavam e passavam por essas localidades, alcançavam tanto gentios, porque Paulo ele é chamado para pregar a reis, a autoridades do mundo gentil, e diferentemente de João, Pedro, Tiago, Filipe, o ministério, a abrangência da obra missionária, do apostolado de Paulo é realmente centrada de uma forma mais incisiva nos chamados gentios, ou seja, dos não-judeus, né? O evangelho levado aos gregos, aos latinos, enfim, a toda aquela região do mundo antigo, tá certo? Muito bem. Voltando aqui então ao nosso currículo e o tempo que a gente dispõe. Nós temos a partir de hoje é domingo, dia 22 de março, nós temos disponíveis 41 semanas ainda até o último domingo desse ano. Imaginando que a gente consiga trabalhar cartas de Paulo, livro de Atos dos Apóstolos e Hebreus, tudo dentro desse ano, a gente vai estar estudando, em média, 3 capítulos por aula, tá bom? 3 capítulos. Hoje, então, nós vamos dar início estudando a carta mais antiga do apóstolo Paulo. Você sabe qual é a carta mais antiga? E antes de dizer, alguns de vocês já sabem, quem participa na classe Consolidação já tem, muitos alunos já têm um bom conhecimento bíblico, uma boa base, e alguns de vocês já sabem qual foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, né? Mas antes de eu dizer aqui para vocês que não sabem, vou perguntar a você,
qual foi a última carta que você escreveu? Hã? Porque quando a gente escreve ou escrevia uma carta, a gente começava como? Você lembra? A primeira coisa que a gente escreve, hã? Então, se você não lembra, não sabe, alguns de vocês nunca escreveram uma carta, talvez, né? Mas ao escrever uma carta, geralmente a gente põe o local e a data que escreve a carta. O que você acha? Antigamente, nos tempos de Paulo, ele começava assim? Hã? Então dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Pega qualquer carta, vê se está escrito aí o local e a data. Porque hoje é assim, né? Será que a gente aprendeu a escrever carta lendo a Bíblia? Hã? Como é que é? Tem a sua opinião aí? Dá uma olhadinha na sua carta. É, não tem nem o lugar e nem a data onde ele começou a escrever as cartas, né? Nenhuma delas. Mas o que é que a gente tem no lugar disso? Que é uma formalidade do nosso tempo. A gente tem uma série de dados a respeito das circunstâncias que aquelas igrejas destinatárias das cartas estavam vivendo. Então, por exemplo, aqui em Gálatas, né? Vamos dar uma lida. Você já abriu a Bíblia em Gálatas? Abre rapidinho. Enquanto você abre, se é que você vai abrir, né? Eu sei que alguns vão ver essa aula pelo celular. E a Bíblia está no celular. E o meu celular, por exemplo, não tem como abrir duas janelas simultaneamente, enxergar um vídeo e ao mesmo tempo enxergar a Bíblia e manusear a Bíblia. Então, como é que nós vamos fazer? Bom, a minha sugestão é que você use a boa e velha Bíblia tradicional, convencional aqui em papel, tá bom? Vai ser o jeito, né? Ou presta bem atenção, pelo menos na aula. Talvez essa aula fique gravada aí no site da IBB6. Se você achar interessante, importante, quiser revisar, pode ouvir, voltar aí no pausa, volta atrás, ouvir de novo, corrige alguma coisa, tá? A gente fala algumas coisas, às vezes mistura ou inverte a informação. Por exemplo, agora há pouco eu falei de Filipe, e eu disse, ele estava em Cesareia, foi para Azoto. Se você vê o finalzinho do capítulo 8 de Atos, é o contrário. Ele estava em Azoto e foi viajando, fazendo seu trabalho até chegar a Cesareia, tá? E antes disso ele já tinha estado em Samaria, depois ele tinha ido ali por um caminho onde encontrou o eunuco, né, e fez o trabalho dele. Bem, enfim, a gente, enquanto fala, enquanto expõe, corre o risco de falar alguma coisa sem precisão, inverter alguns dados ou mesmo confundir alguns dados e nomes de pessoas, tá? Então, o que é importante? Que você faça como os bereanos. Tem aí no livro de Atos um dado momento em que o apóstolo Paulo chega em Bereia, anuncia o evangelho ali na sinagoga, ensina e vai e tal. E os bereanos tiveram, segundo é descrito pelo escritor Lucas, uma atitude nobre, muito bem educada, que foi o quê? Olha, sem entrar em atrito, sem discutir com Paulo, foram procurar nas escrituras e conferir se aquelas coisas eram assim, né? Então, hoje essa atitude continua sendo importante e necessária, que tudo aquilo que a gente fala, que a gente anuncia, que a gente expõe aqui, que você verifique se é isso mesmo, porque às vezes eu estou falando e pode haver um escorregãozinho, sim, eu admito que pode haver uma pequena falha, tá? Bom, então abrindo aqui em Gálatas, vamos lá. Os primeiros 5 versículos vão dizer assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, essa é a chamada introdução, o prefácio e salvação que o apóstolo faz, se apresentando, dizendo que ele não está sozinho, que está com seus companheiros e dizendo que está dirigindo essas palavras às igrejas da galáxia, não a uma igreja, mas um conjunto de igrejas, e galáxia nesse sentido não é uma cidade, nem é mesmo, é uma região, inclusive é uma região que tem a galáxia do norte e a galáxia do sul. E aí há um estudo mais antigo, segundo o qual a época em que Paulo teria escrito essa carta, era mais ou menos no ano 57 depois de Cristo, e que essa carta seria dirigida a igrejas da região norte da galáxia. Mas ao revisar a história de Paulo, das suas viagens missionárias e o contexto, os problemas abordados nessa carta, uma conclusão mais convincente, mais recente, de que essa carta foi escrita às igrejas da região sul da galáxia, não é galáxia, galáxia, e atingindo ali a igrejas de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, que foram localidades por onde Paulo tinha acabado de passar, tinha deixado discípulos. E eu não sei se você é capaz de perceber na leitura já das primeiras palavras, tem um tom aqui de uma certa indignação do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: olha, eu sou apóstolo, mas não é por parte de homem algum não, tá? Você sabe que aí tem um tom um pouquinho de, não é sarcasmo, mas é que já está atacando um problema existente ali na galáxia. O que acontece? Vocês lembram que Paulo, quando se encaminhava para Damasco, ele ia como uma autoridade religiosa, ele ia levando cartas com autorização para prender quem falasse algo diferente da doutrina judaica ensinada nas sinagogas. Lembram disso? Ou seja, antes de Jesus Cristo enviar Paulo como apóstolo, ele já tinha, de certa forma, sido enviado com uma missão de proclamação, de ensino religioso com base na Escritura, só que ele levava consigo cartas de recomendação, uma espécie de alvará dos nossos dias, uma permissão oficial para agir em nome da instituição. E sabe o que estava acontecendo na galáxia? Pessoas, autoridades religiosas estavam questionando e tentando corrigir ou induzir os discípulos de Jesus Cristo a acreditarem que era necessário crer em Jesus, mas antes aceitar a lei de Moisés e praticar a circuncisão. E aí sim, se fizesse a circuncisão, se cumprisse os preceitos de Moisés e se aceitasse Jesus Cristo como Messias e Salvador, seria salvo. Eram pessoas que iam lá e apresentavam a sua carta de apresentação. Olha, as autoridades superiores nos autorizaram a vir aqui e ensinar para vocês que falta algo aí, para que vocês sejam realmente salvos. Nós, como judeus, como israelitas, isso estava acontecendo já. Olha só, questão de semanas e meses. Parece que não deu nem um ano que o apóstolo Paulo tinha passado por ali e ensinado, e vinham, então, judeus convertidos até, com essa ênfase na guarda da lei e na circuncisão, além da fé em Jesus Cristo. Então o apóstolo já começa ali escrevendo a sua carta dizendo: olha, eu não fui enviado por homem algum, eu sou enviado por Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo. E eu e os meus companheiros estamos escrevendo a vocês, e olha, tem outra coisa. O Senhor Jesus Cristo, esse a quem
Nós estamos enviando a vocês desejando graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, é aquele que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados e para nos desarraigar desse mundo perverso. O que é desarraigar? Faz 1 ou 2 semanas que o pé de mamão que tem aqui no jardim de casa caiu. Na verdade, ele não caiu. O que aconteceu? Ele tinha uma parte frágil, estava inclinado, e o peso dos mamãozinhos que estavam ali, e mais o vento e a chuva, pum, fez com que quebrasse. E aí eu fui lá, balancei o tronco e vi que estava bambo, né? Ele não estava firme, e balancei para lá e para cá, e para um lado e para o outro, e acabei de arrancar. Ou seja, não estava muito bem arraigado, entende? As suas raízes não estavam muito bem aprofundadas, muito bem fixadas. E foi fácil ali balançando, mexendo de um lado para o outro, até que foi desarraigado. Jesus Cristo veio para nos desarraigar do presente século mal, do presente mundo perverso, né? Ou seja, junto com o mal do mundo pagão e incrédulo, pode ter uma religião enganosa, uma religião na qual nós podemos acreditar e aderir, pensando de coração e sinceramente que se praticarmos os seus mandamentos, se as nossas obras forem condizentes com esses mandamentos, então nós vamos adquirir a salvação. O judaísmo que conviveu paralelamente com a igreja em sua formação, não poucas vezes se confundiu e colidiu e tentou emparelhar com o ensino apostólico e competir até. E aqueles judeus que se infiltravam ou que iam, mesmo convertidos, tentar reensinar os novos discípulos, alguns deles faziam isso com sinceridade, mas o que Paulo está querendo dizer aqui também é o seguinte: olha, esse judaísmo arraigado, Jesus Cristo veio para nos fazer livres dele, livres dessa lei insuficiente, impotente, para dar ao ser humano o novo nascimento, uma condição de vida eterna, de realmente, diante de Deus, conquistar a salvação por meio da prática da lei. Então, nós vamos continuar na leitura da Epístola aos Gálatas, notando que Paulo está realmente combatendo o ensino dos chamados judaizantes. Tá? Então, lendo agora a partir do verso 6, olha só, ele já rasga, né? já demonstra sua indignação. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou seja, inútil, seja vazio, seja contrário, seja digno de rejeição e seja ignorado. O Evangelho é o Evangelho da graça de Deus, da graça de Cristo. Graça essa que é um dom, é um presente, é gratuito. Não é possível ao homem acumular uma riqueza, um recurso, um conjunto de riquezas e recursos e oferecer a Deus, está aqui, estou pagando pela salvação que o Senhor me deu. Isso é impossível. Jesus Cristo é suficiente, todo suficiente. O sacrifício e oferta que Jesus Cristo empreendeu, entregando a sua vida à morte e morte de cruz, é suficiente para o perdão dos pecados, a nova vida e vida eterna.
E seguir na lei seria permanecer arraigado neste presente século mal, nesse mundo aqui descrito como um mundo perverso. Então, uma religião que prende a pessoa na crença de que por meio das obras, do esforço pessoal, vai conseguir merecer a salvação que Deus já deu por meio de Jesus Cristo, é uma religião enganosa e que faz parte da perversidade do mundo. É o que o apóstolo Paulo está introdutoriamente dizendo. Na sequência, Paulo vai dizer aqui o seguinte, versos 10 agora, tá? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Verso 14. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue, mas subi, e nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Verso 19, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria, da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estava em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Bem, isso aqui é um resumo biográfico, ou seja, Paulo está contando como ele se ocupou do Evangelho nos seus primeiros anos de conversão. Depois que o Senhor o chamou e ele se converteu, ele não foi buscar assistência dos homens com relação ao entendimento do Evangelho, a formação da teologia que passou a compreender e a pregar e a ensinar e a estabelecer para as igrejas. Ele recebeu isso direto do Senhor. No capítulo 2, vai dar continuidade a essa descrição da sua biografia, dizendo, 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subia em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Olha só, o próprio Paulo e os seus companheiros foram pressionados por judeus a demonstrarem que eram israelitas. Só que ele está dizendo aqui que no caso de Tito, que era grego, mas era um discípulo e companheiro de Paulo, pressionaram ele para que fosse circuncidado. Ele falou, não, mas eu já creio em Jesus, eu já estou convicto da minha salvação, eu tenho a minha relação com Deus pela fé em Jesus, eu sou justificado pela minha fé nele. Paulo me ensinou assim, eu sigo assim, a Escritura diz assim, eu não tenho que me circuncidar. Mas as pessoas o pressionavam, mas ele não se deixou convencer. Por causa de falsos irmãos que se infiltravam e espiavam a liberdade com que viviam o Evangelho. No verso 5 do capítulo 2, Paulo vai dizer, a esses que nos pressionavam, nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram.
Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando eles conheceram, aqueles que nos pressionavam, conheceram que a graça de Deus foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Olha só. Então, o que Paulo está dizendo aqui na sua pequena biografia é que a sua formação teológica e a sua prática de proclamação, de pregação e ensino do Evangelho não tinham raízes em Jerusalém, não tinham raízes no ensino de Pedro, de João, de Tiago, mas tinha raízes no próprio Jesus e no conhecimento que ele tinha das Escrituras. Em um outro trecho, não é em Gálatas, mas é no próprio livro de Atos, ele vai dar testemunho, Paulo, em um dos momentos de perseguição, vai dar testemunho, olha, eu fui criado aos pés de Gamaliel, hein? Não sou pouca porcaria. Gente, você entende, Gamaliel era um dos mestres mais respeitados entre os judeus. E Paulo tinha, sim, uma formação não secular, mas dentro do judaísmo. Fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, né? Com essa formação, com esse conhecimento amplo, profundo, zeloso, muito zeloso, avantajava-se como mais jovem entre os mais vividos na sua forma de praticar e de pregar e de ensinar a sua religião judaica. Mas quando se converteu, ele abriu mão de tudo isso. A carta sua aos Filipenses ele vai descrever com mais detalhes essa questão, né? Entende? Então, aqui aos Gálatas, ele escreve dizendo essas coisas, essa sua história e como ele estava convicto de que era, como apóstolo, enviado pessoalmente por Deus, não da parte de homens, para pregar e ensinar o evangelho da graça de Jesus Cristo, que o fazia livre, liberto, desarraigado do mundo perverso, o que incluía nas entrelinhas aqui uma religião de mandamentos de homens, certo? Continuando a nossa leitura, no verso 11, quando Cefas veio a Jerusalém, a Antioquia, quando Cefas é Pedro, né? Quando ele veio a Antioquia, resistir-lhe face a face. Olha, o apóstolo Paulo entrou em atrito com o apóstolo Pedro. Por quê? Porque Pedro se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios, né? Quando, porém, chegaram da parte de Tiago alguns, Pedro afastou-se dos gentios. Por fim, veio apartar-se temendo os da circuncisão. Ou seja, há pouco, no capítulo 1, verso 10, Paulo fala assim, procuro eu agora o favor dos homens ou procuro agradar a homens? Ele não, ele estava convicto que não tinha que se preocupar em atender a demanda religiosa dos homens. Só que ele viu que Pedro, dependendo de quem estava por perto, a conduta dele mudava. Né? Não tem ninguém vendo, estou aqui com os gentios, curtindo tudo, né? Comendo a carninha, não sei o quê. Apareceu alguém, esses aí, se eles verem que eu estou aqui, eles vão contar para o Tiago. Então deixa eu sair de fininho, vou ficar ali só com os judeus. E ali de boas com os judeus. Olha, aí Pedro foi lá chamar a atenção, né? Como diz aí nos versos 11 até o 14 que a gente já leu. Aliás, verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a vontade, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus
para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, e nem mesmo me constituo transgressor, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, o que Paulo está falando aqui em outras palavras? Gente, a gente foi arrancado do mundo, a gente foi liberto da lei, a gente não tem que se circuncidar, a gente ficou livre para servir a Cristo e ser salvo, ser justificado mediante a fé, pela graça de Deus. Se é pela graça, eu não tenho que pagar, não tenho que ficar fazendo isso, aquilo, outro. Capítulo 3, olha só. O Paulo está indignado, olha o tom que ele usa. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vocês. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado pelo Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. E aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, o apóstolo Paulo está aqui chamando a atenção para o ensino que ele já tinha dado e para a autoridade com que ele deu esse ensino. Autoridade recebida de Deus por meio de Jesus, está contando a sua trajetória, descrevendo como os próprios apóstolos, depois de terem ouvido o relato de como e do que ele estava ensinando e pregando mundo afora, os apóstolos não puseram nenhuma restrição, não fizeram nenhuma observação, não o chamaram de canto, muito pelo contrário, ele foi recebido à destra de comunhão com os apóstolos, ficou com eles ali por 15 dias, é isso? Relatou ali no verso 2, capítulo 9, né? Depois você confere aí a questão da quantidade de dias, mas Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Fizeram uma recomendação. Olha, se lembrem dos pobres. Gente, tranquilo, é do Evangelho, Jesus Cristo, né? Entre os pobres praticando o Evangelho, servindo, estendendo a mensagem de salvação, de dignidade, né? Mais à frente aqui, mais para o finalzinho da carta aos Gálatas, nós vamos ver a não distinção que Deus faz com relação às pessoas em qualquer condição, dizendo que todas têm igual dignidade. Este é o Evangelho da graça de Deus e essa é a autoridade apostólica sobre as nossas vidas. Vamos aprender mais sobre Gálatas na próxima semana, dando continuidade a partir do capítulo 3, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento, estivemos lendo, meditando, aprendendo um pouquinho mais da tua palavra, relembrando, ó Deus, da tua graça maravilhosa, do teu poder transformador, da tua vocação dirigida aos apóstolos e também a nós. E também, ó Deus, nos chamando a atenção para que venhamos a encontrar descanso na tua graça e firmarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, por meio de quem somos verdadeiramente justificados. Muito obrigado por tão grande e maravilhosa salvação. Abençoa o teu povo neste dia, que seja dia, ó Pai, de prudência, de paz,
de prática do amor, da comunhão, e que assim, ó Deus, guardados por Ti, estejamos trilhando um caminho de vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.